Oi, gente. Vou tentar fixar aqui. Ver se eu consigo fixar aqui, peraí. Esperando a Nai entrar. Esperando a Nai entrar, tá, gente? Falta 2 minutinhos aqui pra gente começar também. Tô aqui fuçando pra ver se eu consigo fixar o assunto aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vai ser um bate-papo, né? Conversar com a Nayara. E ela vai falar um pouquinho sobre a introdução, a fase da introdução alimentar das filhas dela. Vou escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Fixar comentários. Isso. Fixado aqui. Esperar um pouquinho a Nai chegar, tá, gente? E aí logo a gente já começa. Nai, você não entrou ainda não, né? Nayara? Acho que ela ainda não entrou, não. Tô lendo aqui. Já já a gente começa, tá, pessoal? Vamos esperar a Nai. Vocês estão me escutando bem? A Nai chegou. Então, vou adicionar a Nai aqui. Oi, Oi, Nai. Elô! Oiê! Tudo bem? Já, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você? Tá me ouvindo bem? Certinho. O cenário hoje é cozinha. Tudo a Ah, ver. eu me tranquei aqui num quarto, porque, Daquela nossa, mentira, é porque aqui a internet pega melhor. ainda falei com as meninas. Falei, a mamãe vai, né, fazer uma live, não é para vocês ficarem indo lá no quarto. Aí vamos ver. Ah, Não, coloquei e o até o pior é que eu tô. filtro para ficar bonito, ó. Ó, gente, tem como pôr filtro aqui? Deixa eu futricar isso aqui também. Você vai na carinha e você coloca um Deixa eu filtrinho. ver. Olha, coloquei um da Adriana básico, pelo menos ajuda, né? Precisa, Ó, ó. sabia disso aqui não, que lindo. E As outra meninas coisa, às vezes Nai, vai ouvir um barulhinho, que elas estão aqui na sala, mas faz e parte. outra coisa que dá pra gente colocar e fixar, tá vendo? Que a minha mensagem fixada aí bate com a sua Aham, fase de introdução alimentar, não vai subir, porque muita gente entra nas lives e fala, nossa, o que essas meninas estão falando, né? E aí verdade. fica aí fixado também, é uma dica. O Nossa, pessoal essa tá maquiagem que eu entrando, adorei, ó. viu? Eu também, ó, tô aqui com Ó, cílios. então, adorei. Eu tô Tava ali brincando. amamentando, Nai? Tava. Falei, não, deixa eu dar mamar agora porque elas ficam quietinhas, dá tempo. Ah, Espera. vamos dar mais uns minutinhos, a gente começa, Nai, mas antes de começar, Tá. uma das coisas que eu sinto mais saudade é amamentar. Você acredita? Ah, é gostoso, né? Assim, no início não é gostoso, né? Tem aquela questão que a pele fica muito sensível, dói um pouco. Mas eu falo, depois que passa essa fase, é muito gostoso. Você Nossa, acredita que eu não tive problema nem com a Alice? Eu falo para as pessoas assim, eu tinha tanto. As pessoas ficavam tanto na minha cabeça que amamentar ia doer, ia doer, ia doer, ia machucar, e falavam tanto que tudo que eu tinha de informação para não doer, eu acho que eu fui atrás com medo da dor.
Graças a Deus, Elô, igual eu te falo assim, tinha no início uma leve ardência, mas assim, coisa de um dia só, mas nada pra falar assim, a amamentação pra mim doeu. Graças a Eu Deus também. eu não Eu tive tive, dor. assim, eu senti um incômodo, né, no início. Igual eu te falei, a pele ficava muito sensível, mas eu não tive Uhum. aquelas fissuras de sangrar, igual É, fala que escorre sanguinho na boca do bebê. aham. Isso eu não tive, não. Graças a Mas, Deus também não. nossa, ai, eu sinto muita saudade. Eu falo das meninas bebezinhas, assim, eu fico olhando elas mamando. Ai, que saudade que eu sinto. Não, a Alice ela mamou até 1 ano e 4 meses, né? E assim, foi natural, ela largou, enfim, foi no tempo dela, acabou. Aí semana passada eu tava assim, gente, a Cecília tá fazendo 1 aninho. Será que meu prazo tá contado? Será que vai mais 4 meses? Se vai muito tempo? Aí eu, ai, deixa eu aproveitar, né? Porque eu não sei quanto tempo ainda É tem. só o bebê, né? É só o bebê mesmo que determina e a gente está à É. disposição. Assim, eu decidi, assim, foi também junto com elas, né? A parte de desmamar, Uhum. mas foi bem também tranquilo, gradativo. Mas eu tive muita mastite, Nai. Eu Ah, lembro da minha primeira, ela com 11 meses e eu com mastite. E nossa. olha que eu doava para o banco de leite, mas sei lá o que acontecia nas minhas glândulas. Nossa, eu vivia com o peito doendo. A própria obstetra falou: ai, Heloísa, ela já estava com quase 1 ano e 2 meses. E eu sofri. Ela Nossa. falou assim: ah, você não quer, né? Aí eu fui tirando, mas não tomei remédio nem nada. Como eles se Uhum. Eu alimentavam também não super tomei, bem, fui não. tirando. E aí secou, mas demorou para secar também. O meu, de vez em quando, ele ainda dói, mas ele enche muito. Eu falo que do nada, de uma hora para outra, assim, É, o peito nada, enche, que é eu falo verdade. assim, como assim? Até hoje, dá essa semana mesmo eu tive que tirar. Eu cheguei até a compartilhar, porque estava muito cheio, começou a doer, ela já tinha mamado e não esvaziava. Aí eu falei, meu Deus do céu, socorro. Mas Então graças a vamos Deus, né? começar, Nai? Acho que o pessoal está chegando Vamos, aí, vamos começar. Nai, primeiramente vamos. quero te agradecer pelo convite. Assim, as nossas histórias, né, conversando, a gente também tem um pouquinho de semelhança nessa questão da fase da introdução alimentar. Então, assim, eu me identifiquei muito com a sua história. E assim, aí eu falei assim, até um exemplo, né, da gente, quantas vezes a gente fala, maternidade é única, cada bebê é único. Super. Então, isso são exemplos, eu acho assim que é muito importante a gente compartilhar com as mães, né? Porque Uhum, muitas vezes, isso assim, independente de qual fase, muitas vezes passa uma fase e fala, nossa, é difícil demais, nunca mais eu quero ter filho. E aí vem outras fases, e aí vem outro filho, e é tudo diferente, né? Então a com gente não pode se certeza. basear. Então hoje vamos, né, nos conter para falar dessa introdução alimentar, porque são tantas Aham. fases a maternidade. Então, assim, agradeço novamente e quero que você compartilhe com a sua história, mostrando, né, o quanto é peculiar cada bebê, que acontece com um, não acontece com o outro, e dá um pouco, uma força para as mães, né? Porque Uhum. eu ministro a oficina de introdução alimentar e já passaram-se mais de 500 mães no presencial comigo. E quando eu falo para elas, paciência, seu filho vai comer, né? E elas às vezes não acreditam, aí depois passa e fala, ai, Luísa, você teve razão. E outras Aconteceu. também ao contrário, né? O bebê começa comendo super bem, depois para, ou seja, não tem um livro que você fala, olha, faça isso, isso, isso que vai acontecer Manual, assim, né? assim, assim. Não tem um manual, né? Que se tivesse ia ser Uhum. fácil. Mais Mas o que eu fácil. sempre falo é paciência e persistência sempre. Então, Com vamos certeza. conversar, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite. Alimentação infantil é um tema que, apesar de eu não ser profissional da área, eu sempre gostei muito de conhecer, de buscar informação, justamente porque eu sei da importância que é uma boa alimentação infantil, uma boa base de introdução alimentar para o futuro de uma criança e até para o futuro de um adulto, né? Você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas eu tenho certeza que uma boa introdução alimentar
minimiza problemas no futuro de pessoas adultas, problemas de saúde. Então tem aquele velho ditado, né? Ah, fiz e não morri. Tá, às vezes as consequências não vão ser agora, vão ser lá no futuro. Então por isso que eu prezo muito por essa base. Exatamente. E a Pode gente tem falar. até aquele estudo, né, dos 1.000 primeiros dias de vida, que eu sempre falo nas oficinas, é que a gente previne 5 doenças ao longo da vida toda da pessoa. Não é Aí, 5 doenças enquanto tá bebezinho, que é cárie, hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol alto. Aí o que você falou, às vezes um bebê come danoninho e fala, ah, né, a gente às vezes comeu, né, minha mãe me dava gelatina, pra você ter uma ideia. Ela não sabia que não podia, né, que era só açúcar. uhum, E aí todo mundo fala assim, ah, você não morreu, você comeu gelatina, não morreu. Eu não morri. Mas a minha saúde poderia estar melhor? Poderia. Ou com poderia, né, ter certeza. me afetado, porque aumenta a chance. Não é porque eu não tive uma boa alimentação que obrigatoriamente eu vou ter alguma doença. Mas eu falo também, por Uhum, exemplo, eu tenho um sobrinho que comeu Danoninho. Hoje ele tem o colesterol altíssimo e é aí, magro, magro, magro. A gente pode, são suspeitas de uma má alimentação lá no início? São suspeitas. Então, se a gente com já tem certeza. esse conhecimento, vamos evitar. Com certeza, eu penso assim também. E eu sempre, justamente pensando assim, que eu procurei informações, né, para eu conseguir ter uma boa base de alimentação para as meninas. Eu fui muito enjoada para comer, muito, muito. Pessoa, uma pessoa enjoada ao extremo, coitada da minha mãe. Então, assim, Eu e também. eu senti as consequências disso, sabe? Eu sempre fui, eu tinha tudo quanto é it, rinite, bronquite, sinusite, barará. Então eu falava assim, eu não quero que as meninas passem por tudo isso que eu tive também, com todos esses problemas de alimentação. Então, durante a minha gestação da Alice, inclusive, ao invés de eu ficar pesquisando aí sobre puerpério, gestação, não, eu pesquisava sobre alimentação na gravidez. Eu já pensava em como que seria essa fase aí depois de 6 meses, porque eu prezava muito por isso, por a introdução alimentar iniciar só com 6 meses. Eu sei que tem alguns que iniciam antes, mas eu coloquei isso na minha cabeça, falei, vai ser 6 meses cravado, e deu certo. Uhum. Comecei a introdução alimentar da Alice, então, nessa fase. Até então era só leite materno, só no peito. E deu tudo muito certo, muito. A introdução alimentar da Alice foi assim. Você me conhece há mais tempo, você sabe, foi exemplar, foi Sim. perfeita. E é Que quando assim, as né, Nai? pessoas. Come de Ah, tudo, a qualquer momento, não precisa fazer nada de isso! diferente. Não! A da Ela minha tinha hora que a primeira gente tinha, por também. exemplo, se chegava com um prato de brócolis para ela, tinha que esconder, porque ela comia tudo. E eu vi algumas mães na época relatando de dificuldades, não sei o que, eu ficava assim, gente, como? Não tem lógica, foi tão fácil, né? Mas enfim, a gente vem no mundo para pagar a língua também, né? É. A introdução alimentar da Alice foi muito fácil, graças a Deus. Eu comecei a sentir um pouquinho mais da seletividade dela depois de 2 anos. Só que ainda assim eu vejo que a seletividade que ela tem hoje é uma seletividade normal, que pode acontecer com qualquer criança, porque eles começam a interagir mais com o mundo, né? Uhum. Mas que ter tido uma boa base de introdução alimentar faz a diferença. Que mesmo Não, hoje ela consumindo outras coisas, ela tem essa referência da alimentação saudável na exatamente. vida dela. E eu falo, né, o Nai, a seletividade é uma coisa normal. Você gosta de tudo? Eu não gosto de Não, tudo. Então, a criança é uhum, obrigada a comer tudo? Não. Ela nem um tem pouco. seus gostos, suas preferências, né? Então, Com quando as certeza. mães, né, me relatam, ah, meu bebê não quer comer mais brócolis, eu falo, calma, ele depois vai voltar a comer. A gente também tem isso, de não comer uma certa coisa há Uhum, algum tempo e com depois volta. certeza. E aí o que você fala da alface, né? A É Alice o meu nunca queria caso de comer sucesso. alface, de repente foi a quinta maravilha do mundo a alface na vida Foi. dela. Hoje no almoço, inclusive, ela pegava a alface e ficava assim, mamãe, ó, e colocava. Gente, foram 2 anos colocando alface no prato dela e ela falava, não quero alface, não quero alface. Mas mesmo ela falando, não quero alface, eu não obrigava ela a comer, mas eu colocava no prato para ela ver que a alface existe. E isso aí é Então, uma mantive dica essa boa, postura. gente. Isso aí é uma dica super boa. Coloquem no prato. Se a criança vai comer, é outra coisa. Mas coloca Isso. no prato. Dá a oportunidade da criança visualizar e ver que aquilo existe. Né? E os pais sempre Sim. dando exemplo. Não adianta você falar assim, filho, isso para crianças maiores, come salada se ele nunca viu uma vasilha de É, salada na frente. exatamente. Exatamente. Só para finalizar, então, da Alice, assim, alface é meu case de sucesso, né?
E eu sempre fiz isso. Ela passou por essa fase, então ainda tá, né? Eu não falo que é nem seletividade, porque eu acho que é normal. Ela vai criando gosto por mais coisas e tal. Tem os Preferência. dias que ela não quer comer nada, tem, óbvio. Hoje no almoço ela não almoçou, porque ela não quis. Mas se ela tinha comido muito no café da manhã, eu vou obrigar? Não, são coisas que acontecem. Mas eu sei o tanto que a alimentação dela hoje é reflexo da boa introdução alimentar que ela teve. Por isso que eu prezo muito e falo para tudo quanto é mãe, gente, invistam numa boa base de introdução alimentar, porque isso faz diferença mesmo. Não é balela, não é conversinha de Não. querer de vender, de não sei o que, porque eu vejo na prática que o tanto que faz realmente diferença. A postura dela em relação à comida que ela tem por ter tido essa boa base, e outras crianças que às vezes não comem bem hoje, mas não teve uma boa introdução e às vezes a tendência é realmente continuar não comendo nada. Então eu sei É, separar as coisas hoje. e o que eu escuto também, Nai, muitas mães me relatam o seguinte: ai, Heloísa, eu não como bem porque minha mãe também nunca fez questão que eu comesse Aí. bem. Então, hoje eu não gosto de nada. Mas por que que não gosta? Porque nunca foi ofertado para ela. E aí a pessoa Exatamente. cresce, é como se ela não se acostumasse a comer aquilo. E as mães falam, eu quero fazer Exatamente. tudo diferente com meus filhos. Eu falo, então vamos fazer, é uma oportunidade mesmo. Então, essa conscientização é muito bom de saber, né? Diferente de Sim. outras que falam, eu não como nada, deixa o meu filho comer o que quer. É, Então, a gente sabe que hoje isso vai influenciar para o resto da vida toda com da cer- pessoa. Não, eu mesma, se eu for falar da minha alimentação, ela hoje, ela antes da Alice, né, que foi a primeira filha, era completamente diferente. Eu não comia metade das coisas que eu como. Eu comecei a comer na marra mesmo, obrigada. Porque eu colocava no prato dela, eu falava assim, eu preciso servir de exemplo. Eu odiava ervilha, eu odiava brócolis. E Aí você hoje eu como comia e isso falava, tudo. que delícia, Desde que filha. der que gostoso, quase assim, repunando. Eu falei, maravilha, porque eu sabia que eu precisava ser exemplo dela. E eu sei que isso também me fez bem, porque eu mudei a minha alimentação. Hoje, assim, eu sou rigorosa com essa questão de alimentação, todo mundo sabe. Aqui em casa a gente come sentado na mesa, toda a família. Não tem televisão na hora do almoço, não tem desenho para comer. Tem um dia ou outro que isso acontece? Exceções. Exceções não é Exatamente. regra. Exceções é um dia ou outro que acontece alguma coisa assim. Mas no dia a dia, eu não permito, porque eu falo assim, horário de comer, a criança precisa estar focada na alimentação. Com Se coloca um certeza. desenho ali, ela come, mas ela não vai estar prestando atenção na comida. E você sabe muito bem falar disso com propriedade técnica, né? Do que isso traz de Sim, malefício para a criança. e eu tenho vários relatos de mães, né, Nai? De que, assim, não é também você hipnotizando a criança que ela vai aprender a comer. Então, eu É, falo, gente, a criança tem que se entreter com a comida. O quê? Deixando a criança pegar. Eu fui uma mãe que eu não deixei pegar. Entendeu? E até hoje eu sofro com isso. É as consequências. Minha filha morre de uhum, preguiça de comer sozinha. Mamãe, me ajuda? Aí eu fico lembrando, porque ela queria pegar quando ela tinha 6, 7 meses e eu tirava, eu podava a mãozinha dela, aí, mas eu não sabia. Então a gente uhum, fala, deixa a criança se entreter com a comida. É com a comida que ela, né, vai aham, passar o tempo dela lá e vai ter o quê? sim, Prazer em comer. Não é uma sim, obrigação comer, é um prazer. E o que você com falou, Nai, de certeza. sentar à mesa também, a família. O que eu recomendo, né? Agora em época de corona, a gente está com muito mais tempo. Mas se a gente nunca sabe se vai voltar ao normal como era normal, né? Aham, Mas aquela falta nossa de tempo, vamos pensar que pelo menos uma refeição a gente tem que fazer em família, porque isso é com muito certeza. importante para a Com criança, certeza. né? Para ela ver Sim, que aquilo não é uma obrigação, e sim é um uhum, prazer estar juntos numa mesa, conversar coisas boas numa mesa, sim, com né? certeza. Aí entra até um pouquinho do meu trabalho, só para fazer um gancho. Num sentar na mesa para uma refeição, você tem benefícios tanto de desenvolvimento ali da família, gerando crenças de positividade para a criança. Tem a questão dela conhecer o alimento mesmo, de saber o que que é a comida, de sentir as cores, as texturas, porque quando você tem uma tela na frente, eu acho que vai no automático, né? Eu acho que ela nem vai sentindo ali o que que ela come, não vê cor, não vê É, nada, só vai hipnotiza, mandando né? pra dentro. É. Então, aí Aí continuando as chegou histórias. a dona Aí veio a Cecília. Alice, linda e maravilhosa, né? Me fez criar um Não, perfil para aí, Nai, compartilhar boa alimentação. aí vem a segunda e você fala, tranquilo. Vem a Tranquilo, vai segunda ser viagem lindo. sem tudo.
Não preciso, né, de mais É, nada. vai ser lindo. Vai ser lindo, super fácil. A introdução alimentar, nossa, eu não sei o que essas É. mães reclamam tanto. É tão fácil. Você põe o prato na frente da criança, ela come. Ela Pronto, não tem pega que e fazer come mais nada. tudo. Essa era a Nayara de alguns meses atrás. Só que aí a Cecília veio para me mostrar que, mamãe, nem todas somos iguais. Então, a Cecília veio, cravei os 6. Para não falar que eu cravei os 6 meses, faltando alguns dias, acho que foi de 3 dias mais ou menos, eu peguei um palitinho de cenoura, porque eu apliquei BLW, era uma coisa que eu já tinha estudado, eu tinha a intenção de fazer, confesso, e elas aceitaram, então eu segui nessa linha aí. Peguei um palitinho, coloquei na frente dela, ela devorou. Aí que eu tive mais segurança de que ia ser perfeito. Porque foi o primeiro contato dela com a comida, ela pegou tudo e comeu numa velocidade. Foi até um vídeo que eu te mostrei no dia do curso da introdução alimentar, que eu falei, olha isso aqui, não tem lógica, ela vai comer super bem. Só que eu acho que essa reação dela foi porque foi algo novo, né? Foi o primeiro contato, realmente ela comeu tudo. Passou isso, a bichinha trancou a boca. Ela não queria pegar na comida, fazia BLW, né? Ela não queria pegar para não sujar a mão. Às vezes que eu tentei na colher, ela também não abria a boca. Então, assim, eu falei, putz, e agora? O que que eu É, faço, né? Tipo, isso então, acontece comigo, não é só com os outros, não. agora eu entendi o que é o relato das outras mães. Aí, assim, eu confesso que eu não fui aquela mãe insistente na papinha. Eu poderia ter, às vezes, insistido mais? Sim, poderia. Só que não era algo que eu queria, porque justamente por eu ter buscado essa informação, inclusive do curso que você ministra, dessa questão da paciência, da persistência, eu fiz o curso, viu, gente? Mesmo sendo mãe de segunda viagem, eu fiz. Porque quanto mais informação você tem, mais fácil é de lidar com a situação. Então, eu fiz o curso da Elo, que me agregou demais, várias dicas, muitas informações bacanas mesmo, que me ajudou muito agora com a Cecília, porque foi diferente. Então, eu tive essa base de informações para saber como que eu ia lidar com a situação. Fez toda a diferença para mim. E eu Exatamente, confesso porque que. assim, o grande que eu falo, né, Nai, aproveitando o gancho do curso, o grande objetivo meu não é ensinar a fazer comida. Fazer comida todo mundo sabe. Você vai lá no Google, como cozinhar batata, Aham, arroz, feijão, é muito fácil. Mas como ensinar seu filho a comer? Você sabe? uhum, Esse é o meu objetivo exatamente. no curso. Como ensinar seu filho a comer? Porque não é, eles não são iguais. Né? Então, Não, eu nem já um pouco. também tive várias mães de segundo, terceiro filho, e que elas falaram, Heloísa, eu não sei mais o que fazer, meu filho não come. Então, é essa pegada que eu gosto assim, de explicar para as mães. Fazer comida é um detalhezinho do curso que eu vou lá Uhum. para o fogão e ensino. Mas Que dá como ensinar dicas, seu né, para o filho a dia a comer? dia. Sabe? Como fazer Uhum. estimulação sensorial, como dar segurança, Isso. como trabalhar o neurônios espelho. São tudo coisas que não é assim do dia para a noite. Às vezes você até faz alguma Não. coisa instintiva, que a gente faz muitas coisas por Aham, instinto. Mas você claro. também ter um. Que nem ontem O conhecimento técnico, né? conversei muito tempo com uma mãe, o bebê dela, Nai, está com quase 1 aninho de idade, está com grande dificuldade de aceitar. E eu fui passando, porque eu acabei elaborando um manualzinho mesmo, né? Uhum. Para trabalhar todas essas questões antes da criança colocar comida na boca. Tem muita coisa para ser feita. Tem todo um E aí ela preparo. pegou, ela falou assim, Heloísa, é tão difícil, né, ensinar uma pessoa a comer. Eu falei, isso aí. É isso Sim, aí, não é fácil, é um porque se você processo, pensa né? que o bebê vai colocar algo na boca de uma outra consistência, de textura, que não é o leite, aquela coisa líquida, que ele vai ter que mastigar, jogar essa comidinha para trás e engolir, não é fácil. Parece ser fácil, mas para a criança é uma novidade, né? Ele tem que saber lidar até com a emoção dele, de como que ele vai reagir a essa situação, porque é algo novo físico para ele ali. Então ele precisa ter esse amadurecimento emocional para lidar com essa situação, né? Às E vezes a a criança mãe chora, dá birra. exatamente, e a mãe precisa saber disso para entender e pegar na mãozinha do filho e falar: filho, eu tô com você, eu vou te ajudar e Exatamente. eu confio em você. Porque se eu passei por isso, Exatamente. né, Nay? A minha também, caçula, 28 dias sem abrir a boca. Só que eu ia É isso. oferecer comida para ela chorando.
que ela poderia olhar? Eu falei, se coloca no lugar da criança, olhar para uma mãe chorando, vai querer comer? Tá acontecendo um desastre aqui. Né? Então, essa Exatamente. parte eu tô falando, a gente tem que saber, entender, para você olhar por outra visão da criança Aham. recebendo aquilo novo, né? Sim, E sim. Com o sentimento certeza. que passa, eu falo, na vida da criança nessa fase é o quê? Insegurança pelo novo. Ela Uhum. não sabe. Isso. Você Não não trabalha conhece essa ainda, né? insegurança, as crianças é mais fácil elas o quê? Se retraírem, né? A Com falar, opa, eu não certeza. quero. Ah, exatamente. Exatamente. E então, assim, com a Cecília, gente, ter feito o curso de Elo foi fundamental para isso, porque eu tive essa segurança do que eu teria que fazer daquele momento que ela começou a recusar. Ela não abria a boca para aceitar na colher, e ela não pegava comida. Eu poderia muito bem desesperar e falar: Meu Deus, minha filha não come. Mas Ou eu tinha a desistir, né, Nath? informação de isso, ou desistir. Mas eu tinha a informação que aquilo era normal, que ia passar, que eu precisava manter minha postura, que eu precisava continuar ofertando, que quem tinha que mudar ali era eu, era a minha cabeça, a minha forma de agir não era ela, porque ela estava num processo, então a atitude dela estava correta. Então foi fundamental. Eu fui respeitando o tempo dela, continuei insistindo, que eu acho que o papel de mãe é esse, gente. Você não pode desistir. Eu continuei, colocava comidinha. Não quer comer? Não tem problema. A introdução alimentar não é um mês, como muitas mães pensam. É um período de 6 meses a um ano. Então, assim, por 6 meses ela alimentou de leite materno. Criança tem 6 meses e 15 dias. Se não tá comendo, tem mãe que desespera. É, Nossa, mas tem 15 dias e não come nada. Calma. é. Agora que ela vai começar. Então, assim, eu mantive a calma, continuei ofertando, mais uma vez, como eu optei pelo BLW, eu segui, né? Continuei seguindo nessa linha. Eu falo que assim, eu não sou radical. Se eu tivesse vendo assim, olha, minha filha não quer comer de forma alguma, assim, eu não vou deixar ela passar fome. Lógico que eu ia ofertar outras coisas. Mas como eu tinha esse conhecimento que era normal essa atitude dela, e eu sabia sobre a técnica, né? Já tinha estudado bastante sobre isso, eu falei, vou continuar ato. E graças a Deus deu certo. Aos pouquinhos ali ela foi comendo. Ela começou a comer mesmo, gente, para eu falar assim, olha, a Cecília tá comendo com 9 meses. Com 9 que ela 9 começou meses, eu realmente a lembro. abrir a boquinha e comer mesmo. Porque antes era uma pontinha aqui, uma coisa ali, uma coisa ou outra, e foi tudo bem. Tinha o leite como principal refeição, né? É. Como principal alimento. Com 9 meses que ela começou a deslanchar e coincidiu que foi. Ela começou com a Alice, peraí, tá tendo uns gritos aqui, abaixa aí. Elas falam com o Coincidiu com o pai. período. Então. Coincidiu com o período que ela começou a fazer o movimento da pinça. Aí eu vi que ela se interessou muito mais para comida nesse formato. Eu picava miudinho, já estava dentro do corte seguro, né, para ela já tinha desenvolvido o movimento. Aí sim que eu vi que ela começou a comer. Diferente Ela da Alice, igual gostou ela da fez um pinça, aninho. né, Nath? Ela gostou da pinça, ela gostou mais. Eu Tanto que se eu lembro. entrego alguma coisa para ela de palitinho, ela quase não come. Mas se eu pico, ela pega e põe tudo na boca. Então eu vi que foi bacana também essa questão do formato do alimento. Ela fez um aninho essa semana e eu posso dizer que ela come bem, sabe? Ela come muito pouquinho, que é uma outra coisa que eu não preocupo, diferente da Alice. A Alice era pratada, gente, que eu falava assim, não tem lógica essa menina comer desse jeito. Mas eu via que era dela. A E Cecília come muito pouco, mas eu sei que é a você quantidade que ela precisa. exatamente. Você entrou numa questão que muita gente faz né, o curso e fala, Heloísa, quanto que eu tenho que oferecer para o meu filho? Quantas gramas? Aí, se amamenta, eu falo assim, você sabe quantos ml ele mama? Não, não sei. Falei, Não agora dá você pra vai querer saber. controlar a comida? Então, o que a criança Desse tem que jeito. comer o tanto que ela quer, porque tem criança que come pouquinho e tem criança que come muito. E aí eu tenho as duas, Exatamente. né? As duas situações, né? Criança que come pouquinho, a mãe fica apavorada. Eu falo, olha, tem que levar no pediatra todos os meses, vai fazer consulta, né? Vai ver a curva. Uhum. Tá tudo normal? Tá tudo normal, gente. Não tem que É ficar dela, comparando, né? porque o amiguinho, né, come o dobro. E também o Aham, contrário, exatamente. tem mãe que me fala, Heloísa, tá comendo demais. Aí eu, sabe o que eu pergunto? Vomita? Não vomita? Então tá tudo certo. Então tá Deixa eu comer, tranquilo. né?
Deixa comer. E aí Exatamente. você tá dando, né? Eu também era a mesma coisa. A minha mais velha comia muito e a minha mais nova sempre comeu pouco. Isso até um certo momento. Agora, a Uhum. minha mais nova, que tem 4 anos, ela come mais do que a mais velha, que tem Aí, 6. reverteu, né? Entendeu? Então, Então, assim, só que quem sabe a quantidade são eles. é Uma coisa criança. muito importante, as crianças nascem com autorregulação. Por isso que elas mamam o tanto que ela quer. E elas vão comer o tanto que ela quer. E quem que estraga essa Uhum. autorregulação? O adulto. O adulto que pressiona e fala, come mais um pouquinho para a mamãe te dar isso, Aí, come mais um pouquinho para a aí. gente ir passear. E aí você Começa a estraga a colocar benefícios, autorregulação da né? criança. Recompensas. Entendeu? Que é super errado, Aham, né? com Então, certeza. gente, pensam assim, a criança sabe o tanto que ela tem que comer, o tanto que ela necessita. E não Com estraguem essa certeza. autorregulação. É, Respeitem. sim, sim. Aí, assim, então, comparando as duas aqui para falar da introdução alimentar, né, de forma geral. A introdução alimentar da Alice foi muito fácil, muito tranquila, deu tudo muito certo, enfim, maravilha, comia muito. A Cecília teve uma introdução alimentar, eu não falo mais difícil, eu só falo que foi o tempo dela. Ela teve um tempo diferente de aceitação da Alice, ela come bem menos que a Alice, sim. Só que eu falo que, de uma forma geral, as duas estão ótimas. Por quê? O que eu vejo em comum das duas? Eu sempre prezei pela qualidade do que eu ofereço, não pela quantidade. Isso eu tenho segurança que nas duas introduções alimentares, elas sempre estiveram em contato e estão tendo contato com alimentos saudáveis. Então eu vejo que eu fiz um bom papel. A Alice hoje está com 3 anos e alguma, 3 e pouquinho. Ela já come bobeira? Come. Ela come besteira, até porque, assim, ela convive com outras pessoas. Eu nunca quis que a minha filha vivesse dentro de uma bolha. Quem quer Eu criar mostro o as filho coisas numa para ela. redoma? Mas tem um momento, né, É, Nai? Tem um momento sim, ela para tem isso. os dias. Eu acho engraçado igual na Páscoa. Eu comprei ovo de Páscoa para ela. No primeiro momento, ela, eu quero. Gente, ela deu uma mordida e largou. Por quê? Aquilo lá, põe uma caixa de morango na frente dela, ela detona uma caixa de morango e ela não come um chocolate inteiro. Mas justamente São por os conta desse hábitos hábito também, que né? criou na introdução alimentar, que eu vejo que essas atitudes dela de hoje são reflexos da introdução alimentar. Por isso que eu falo para todo mundo, invistam numa boa base de introdução alimentar. Façam um curso com uma pessoa especialista, porque ela vai ter know-how para te ajudar. Não tem essa de, eu vi uma coisa. Não, gente, pega ajuda com quem é capacitado. Eu falo isso para todas as áreas, para tudo que você vai fazer. Busque a ajuda de quem sabe o que está falando. Porque senão começa a mãe. É tanta informação nova, principalmente se você é mãe de primeira viagem, né? É tudo muito novo. Então você tem que aprender a lidar com tudo. Se você já pega informação de quem não tem o conhecimento técnico para te ajudar, você vai se perder ao invés de progredir ali, né? Vocês estão ouvindo? Tô Essa ouvindo. filha gritando. Nai, uma coisa também, né? Quando você tem ajuda e essa ajuda também se continua, contínua, não deixa você desistir, né? Sim, Porque, exatamente. assim, todas as mães que fazem a oficina comigo, eu continuo assessorando até 1 aninho. Então, aquela mãe que fala, Heloísa, eu pensei que era assim e está acontecendo tudo diferente. O que que eu faço? Então vamos tentar assim. E eu vou ajudando essa mãe, porque, gente, igual eu sempre bato, aprender a comer não é fácil. E as nossas Não, frustrações atrapalham também esse movimento, com né? certeza. De ter esse tempo, na verdade, é uma paciência que você tem que ter para aguardar o tempo do bebê, né? E Sim. aí eu dou todo esse suporte também para o quê? Não deixar a mãe desistir. Vamos fazer diferente, vamos tentar, vamos mudar um pouquinho os horários aqui, porque às vezes a gente muda Isso meia horinha, já resolve, faz porque criança diferença. saciada não come e criança com muita fome não come. Então, Aham. e Eles ficam essa nervosos, né? eles ficam nervosos, é que nem a gente chega com muita fome, a gente começa a ficar desorientado, né? E a criança não entende isso, Aham. né? Então, eu faço questão de dar essa assessoria continuada, por quê? Justamente porque às vezes a mãe imagina que vai ser uma coisa e vai ser outra, né? E também a Uhum. gente se pega também com as surpresas boas, né? Eu achei que ia ser difícil e foi super fácil, Sim. né? Então a Alice. gente não tem uma bola de cristal.
Exatamente, exatamente. E eu acho muito bacana, igual a Elo, além de oferecer esse pós, tem os grupos, onde quando você faz o curso, você começa a participar dos grupos, e essa troca de experiência, eu falo que eu sou fã de troca de experiência, porque isso agrega muito. Mas o bacana é a troca de experiência quando você tem a informação correta. Porque você Exatamente. trocar experiência com quem não sabe o que está fazendo só vai te prejudicar. E no Exatamente. grupo dela, todo mundo tem a mesma base de informação. É. Então você consegue saber, olha, com aquela pessoa aconteceu dessa forma, comigo foi assim, ó, que legal, são coisas diferentes que acontecem, mas ambas dão certo. Ó, com a pessoa deu certo assim, por que que eu não tento dessa forma? Porque, gente, não vai nessa onda de trocar informação em grupos onde as pessoas não têm o conhecimento técnico, o conhecimento correto. Você só vai se frustrar, você só vai prejudicar tanto a criança quanto você, porque a criança não vai se desenvolver da forma correta, você vai começar a se frustrar com aquela situação. Então, eu falo que é fundamental você buscar informação onde ela seja correta, Sim, para que aquilo realmente seja um suporte para você e não seja algo que vai te prejudicar. com certeza. Não, tá joia, Nai. Daqui a pouco. Agora, você sabia que estão derrubando as lives? Pois é, acho que é Dá porque 40 tumultuou muito, minutos. né? É. Você Então, marcou o assim, tempo aí? Eu não para marquei, a gente não. não derrubarem a gente, eu já quero te agradecer todo, né, por você ter aceito esse convite, todo o seu carinho, sua dedicação. Você participa lá do grupo, você vê o quanto, né, que as mães têm dúvidas. E eu falo, Muitas. gente, não são dúvidas bobas. Muitas mães falam assim, Luísa, eu tô com uma dúvida boba. Eu falo, nunca é boba, né? Nunca. E aí, assim, eu tento, né, responder o maior, assim, mais rápido possível. Então, Uhum. assim, fica um convite aí para vocês. Minha próxima oficina de introdução alimentar, a gente ainda não consegue fazer o presencial, então a gente faz uma transmissão ao vivo, mas é como se vocês estiverem lá, estivessem comigo, porque eu vou estar naquela cozinha, sabe, Nai, que você assistiu o curso, que é lá no Aham. Espaço É tão Hábitat. bonitinho lá. Botar lá no Espaço Hábitat com o celular me filmando e as dúvidas, toda a interação com a gente, né, todo momento. Então fica a dica, vai ser dia 19 de maio, às 14 horas, depois eu vou colocar nos stories também, tá? Uhum. E eu vou, né, tô planejando uma live desse tema de introdução alimentar. Nossa próxima live, mamãe, já vou dar um spoiler. A gente vai falar com uma fono de Belo Horizonte sobre rejeição alimentar. Ela é Ó, bacana o especialista tema. nisso, tá? Então, spoiler já Muito. vai ser para a semana que vem. Vai. Ai, que bom. Obrigada, Nai, De de nada. Gente, coração. façam o curso da Elo, que vocês não sabem o tanto que isso faz diferença. Eu falo porque eu já estou em outra fase aqui e eu vejo tanto que valeu a pena ter essa boa base de introdução alimentar. Isso faz muita diferença, muita mesmo. E assim, é um valor risório perto do que você vai ter de ganhos, perto do que você vai ganhar de praticidade para o seu dia a dia. São muitas dicas que te ajudam aí na cozinha, na organização, na sua produtividade, que você, nossa, você vai ter um ganho aí excelente. Então, invistam Planejamento, nisso né, que Nai? Planejamento é meu tudo segundo na vida de nome, mamãe. vocês vão ver que faz toda a diferença, gente. Então, invistam nesse curso que vai ser a melhor coisa que você faz por você e pelos seus filhos, viu? Gente, Obrigada, Elô, pelo convite. quem não conhece a Nai, sigam o Instagram dela, é coach. Fala um pouquinho, Nai. Eu acho que a gente tem mais uns 2 minutinhos aí. Fala um É. pouquinho do seu trabalho. Então, eu sou publicitária, sou coach e eu trabalho especificamente com mães mães que podem mais na sua carreira, na sua vida, para você que tem vontade aí de empreender e não sabe por onde começar, para quem tem dúvidas sobre como conciliar essa vida profissional com a maternidade, como ser uma pessoa mais produtiva, eu desenvolvo esse trabalho, estou com alguns projetos aí por vir nesse final de ano, dei uma segurado agora com a pandemia, até para eu estudar melhor, trazer algumas coisas bacanas. E volto agora no próximo semestre com muita coisa boa aí para ajudar as mamães nessa fase. Então, tá, Obrigada, viu, Elo, pelo convite em participar brigadão. aqui. Sou sua Brigadão a fã pelo você. seu trabalho, sabe que eu defendo muito alimentação, então eu falo que o que eu posso fazer para como é que fala? Fugiu a palavra agora. Para inspirar as mães a investirem numa alimentação saudável, eu faço. Então, gente,
Parabéns pelo seu trabalho, Elô. Eu acho fantástica. Obrigada, Nay. Obrigada. E vamos fazendo aí muitas lives e trazendo, porque eu falo, são experiências muito ricas, né? E que a gente, de certa forma, inspira também as outras mães que estão passando por essa fase, que não é uma fase Com fácil. certeza. Não, não é fácil. Mas não é fácil. É desafiadora. Desafiadora, essa é a palavra. Bem desafiadora. Beijão, Obrigada, gente. Elô. Obrigada Beijo. por que esteve aqui com a gente também. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.